Primeiro, obrigado pelo convite das comissões de Direito Tributário, Família e Sucessões. Tem o pessoal do Direito Imobiliário, as meninas, cadê? A Adriele ali, a Bia. É um assunto que interessa essas 3 áreas, né, do direito tributário, direito de família, direito imobiliário. Então, vai ser uma noite assim muito oportuna de riqueza de conteúdo e acredito que a gente consegue contribuir conjuntamente. Estou com o Bruno Sacani, que é o meu parceiro e colega de profissão, de podcast. Então, a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo, igual um episódio do podcast. O podcast é o Tributário Pé do Ouvido, para quem não conhece. Então, assim, quem não segue a gente lá, por favor, já nos sigam. Tem episódios de TCMD, então, assim, caso vocês se percam em algum assunto aqui, lá no podcast vai ter os episódios bem específicos e vocês vão conseguir ouvir com calma. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Né, como a Manuela falou, nesse frio, realmente, a gente ficou até pensando, né, o pessoal às vezes não compareceria, mas está um bom número aí de pessoas. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Queria agradecer também a Manuela pelo convite. Né, obrigado, Manuela. Vamos tentar aqui honrar esse convite, né, e fazer uma boa apresentação para realmente transmitir para vocês um pouco aí que vai envolver direito de família, direito tributário, direito de sucessões. Então, é um tema bem interessante e, pelo que eu vi aqui, tem bastante gente da Comissão de Direito de Família e Sucessões e realmente é um tema que, para vocês, é interessante porque tem como vocês colocarem isso para o cliente como forma de planejamento na hora de fazer um inventário, na hora de fazer um planejamento sucessório. São questões importantes que dizem respeito ali à transferência dos bens, se vai transferir por valor de mercado, se vai transferir por custo histórico, e às vezes alguns advogados não levam isso em consideração na hora de fazer o inventário e poderiam estar dando um benefício muito grande para o cliente, né? Então, nós vamos colocar isso para vocês nessa apresentação também. Então, como o tributário é uma matéria muito específica e a gente entende esse desafio, até dentro do próprio episódio do podcast, a gente tenta abranger para quem é estudante, quem está começando no tributário, e eu sei que é um desafio para quem atua em outras áreas, né? Então, nós trouxemos algumas premissas para que a gente entre aí no mesmo patamar e consiga seguir com o conteúdo um pouquinho mais técnico do direito tributário, tá? É claro que, quando a gente fala de planejamento patrimonial e sucessório, e agora que as holdings, né, ganharam evidências no pós-pandemia, é um assunto que se tornou aí evidente em redes sociais, os nossos clientes nos questionam, e o tributário acaba sendo, vamos dizer, uma porta de entrada, né? Ah, é verdade que eu vou economizar ITBI, é verdade que vai ser imune isso, é verdade que o TCMD vai aumentar, vai diminuir. Então, por mais que nós entendemos que o encargo fiscal tenha uma grande representatividade, a gente sabe que, no final das contas, um bom planejamento é aquele que vai gerar a harmonia familiar, a manutenção da harmonia familiar, vai preservar o patrimônio dessa família, dessa empresa familiar, enfim, e vai gerar uma longevidade aí, né, de toda a construção que esse núcleo vem trabalhando para isso. Então, a gente entende que o tributário é apenas um dos pilares, tá? Então, como nós vamos falar de ITCMD e de imposto de renda, que são 2 tributos, vamos fazer um corte aqui de temas. Por quê? O ITCMD ele tem um leque de discussões no judiciário, no âmbito administrativo. Recentemente, o aumento das alíquotas, a progressividade das alíquotas foi um dos assuntos. A discussão sobre a base de cálculo do ITCMD é um dos assuntos. A questão das competências entre os estados, competência internacional, tendo em vista que tem bastante família constituindo patrimônio fora do país. Então, tudo se torna discussão. Para a gente delimitar o tema, nós vamos falar do ganho de capital e do ITCMD, essa divergência aí, né, que tem entre a incidência entre um tributo e outro, tá? Então, o assunto de hoje vai ser esse. Claro que as demais temáticas nós podemos abordar, nós já abordamos também, né, em outras reuniões, tem no podcast. Então, é mais para a gente compreender aqui onde que nós vamos conversar hoje. Mais uma premissa, antes da gente entrar no assunto, é a questão da competência tributária. Então, nós entendemos que a Constituição ela atribui competências
entre União, estados e municípios para instituir os tributos e regulamentar, né? Então, no âmbito federal, por exemplo, nós temos o imposto de renda. Nós temos o ITR, nós temos as contribuições, que mais? Nós temos imposto de renda da pessoa jurídica também, tá? No âmbito estadual, nós temos o ITCMD, nós temos o IPVA, ICMS, e no âmbito municipal nós temos o IPTU, o ISS. Então, assim, agora vai se tornar IBS, CBS, enfim, mas aí já é outra conversa. A gente vai acabar complicando muito. É mais para vocês entenderem que o imposto de renda é de competência federal, tá? E o ITCMD é uma competência estadual. É bom até complementar, né, Jaque, que essas competências tributárias previstas na Constituição são bastante rígidas. Então, quando o constituinte originário ele previu os impostos de cada ente público ali da União, dos estados e dos municípios, ele pôde ali prever competências da forma como ele quis, porque ele era o constituinte originário. Então, por exemplo, nós temos ali incidência, por exemplo, de PIS/COFINS sobre a mesma base, receita. Nós temos a incidência de imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição social sobre o lucro, CSLL, sobre a mesma base, que é a renda. Isso porque era o constituinte originário. Então, hoje, o constituinte, o legislador, ou mesmo o constituinte derivado, ele não poderia tratar de outros tributos sobre essas mesmas bases, né? Porque senão o legislador poderia criar quantos impostos, quantos tributos ele quiser sobre as mesmas bases. Então, isso existe apenas a competência residual da União, por meio de lei complementar, mas desde que também não se utilize dos mesmos fatos geradores e bases de cálculo já esgotados ali na Constituição. Então, isso vai ser importante até quando a gente for falar desse tema que nós estamos tratando hoje, ali na frente, vocês tenham isso em mente, porque vai ser importante até por um dos argumentos que é utilizado para dizer que realmente não poderia haver a incidência, né, do imposto de renda no caso de transmissão, doação a valor de mercado. Tá? Só para dar uma geral aqui na questão das competências, né? Então, de premissas, eram esses pontos. E nós vamos conversar hoje sobre o recurso 1522312, do tema 1391, do STF. E, para ficar mais dinâmico, o que eu e o Bruno decidimos fazer? Nós vamos contar os fatos que geraram esse recurso, né, essa discussão judicial, e, em paralelo, a gente vai trazendo a legislação e os argumentos, tá, que estão dentro do processo e o que estão sendo discutidos. Eu acredito que, assim, fica mais fácil para que a gente consiga compreender. Então, o que aconteceu nessa situação fática de um pai que ele doou para sua filha um imóvel? Tá? A filha está de cachecol, né, porque eu imaginei que ia estar frio mesmo. Então, eu coloquei um lencinho ali para vocês identificarem na nossa ilustração. Aqui o Código Civil, então, prevê no artigo 538 que considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere o seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outra. E o 544, a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Tá? Então, esse movimento da doação do pai para a filha foi considerado como doação e antecipação de legítima. Daí tem uma lei tributária, a Lei 9.532. Essa lei e o artigo 23 vão se tornar o centro aí da discussão. Então, assim, gravem esse conteúdo de lei, tá? Porque a gente vai falar muito dessa lei hoje. Então, o artigo 23 prevê que, na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do decúdios ou do doador. Ou seja, a legislação está dando opção para como você vai avaliar essa operação, se vai ser em valor de mercado ou o valor da declaração. No caso concreto do recurso, o valor de declaração estava 17.100, tá? O valor lá que, na época que o doador adquiriu o bem, ele declara no imposto de renda e ele vai mantendo esse valor como custo de aquisição.
Até então, a legislação não previa a possibilidade de você ir atualizando esse imóvel conforme a declaração fosse ocorrendo aí nos anos calendários, tá? Agora tem, né, uma possibilidade, enfim, foi uma recente legislação que permite você atualizar. E o valor da operação foi de R$400 mil. Então, a gente vai trazer aqui cenários. Se caso ele fizesse a operação pela opção 1 ou opção 2, tá? No cenário 1, se fosse pelo valor de declaração, ou seja, pelo valor de 17.100, o artigo 38 do Código Tributário Nacional prevê que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Esse imposto que a gente está falando, que é o imposto da doação, é o ITCMD, tá? Então, a base de cálculo do ITCMD nessa operação tem que ser o valor venal. Daí que entra uma outra discussão. Qual que é o valor venal? O valor da operação, o valor do ITBI, o valor do IPTU, o valor declarado no imposto de renda. Então, nesse cenário 1, embora ele fizesse a transmissão pelo valor declarado, os estados vão cobrar o ITCMD pelo valor venal. Tá? No caso aqui, 4%, Estado do Paraná, né, no nosso caso concreto aqui, 4%. Tá? Bruno, quer explicar essa parte da base de cálculo do valor venal? Só para a gente entender um pouquinho. Como a Jaque falou, né? Então, o valor venal é a base de cálculo do ITCMD. E o que se entende por valor venal? Valor venal, já é bem pacificado esse entendimento, é o valor de mercado para venda à vista, né? Aquele valor que aquele bem imóvel atingiria numa venda em condições normais de mercado. Tá? Então, essa é a definição de valor venal. Inclusive, a reforma tributária está trazendo esse conceito para a legislação complementar que está para ser votada lá na Câmara, o PLP 108, ele traz isso de forma explícita, né? Que é o valor venal, conceitua o valor venal, que até então era uma construção da jurisprudência, porque o Código Tributário Nacional ele não disse, ele falou a base de cálculo é o valor venal, mas não falou o que era valor venal, né? Então a doutrina teve que, e a jurisprudência, conceituarem isso, esse conceito de valor venal. Então, quando você vai fazer a doação, se você colocar lá o valor histórico do bem, com certeza aquele valor ele está muito defasado, normalmente, tá? Porque os imóveis sofrem uma valorização grande, né, durante o tempo, e provavelmente, às vezes, é um imóvel que foi comprado há muitos anos atrás pelo doador, então ele está lá no imposto de renda dele pelo custo de aquisição. Às vezes o pai comprou esse imóvel lá há 20 anos atrás e agora vai doar para o filho. Tá? Então, se ele for doar, vamos pôr aqui no exemplo que a Jaque deu, né? Pelo valor histórico que está na declaração dele, que a gente chama de valor histórico de custo, que é o valor que está declarado no imposto de renda dele, 17 mil, e você falar, então eu vou pagar o ITCMD sobre 17 mil? Não, o fisco estadual, com certeza, ele não vai aceitar esse valor. Tá? A hora que for preencher lá a declaração do ITCMD web, né, você tem que declarar o valor. Então, o que a legislação do Paraná traz? Tá? A base de cálculo do imposto é o valor venal, né, e que a Fazenda Pública poderá deixar de aceitar o valor declarado pela parte, caso em que arbitrará a base de cálculo. Então, se você declarar lá 17 mil, a Receita Estadual vai olhar, bom, mas isso aqui, esse imóvel não vale 17 mil, então eu vou arbitrar a base de cálculo, ela vai fazer um laudo de avaliação, ela tem que fazer um laudo, dar o contraditório, justificar ali toda aquela avaliação, para que ela possa, então, verificar qual é o valor de mercado. Né? Então, ela vai usar os critérios lá para se verificar no mercado quanto que aquele imóvel pode valer. E aí ela vai arbitrar aquela base porque ela não está concordando com o valor que foi declarado pelo contribuinte. Mas a lei traz o parâmetro, né, do valor venal, a própria lei aqui do Paraná. Então, ela diz ali no artigo 18 que a base de cálculo do imposto será nas transmissões de imóveis não inferiores aos valores utilizados. Então, no caso de imóvel urbano, né, nós estamos tratando aqui de imóvel urbano. O valor, então, a base de cálculo não poderá ser inferior ao valor utilizado para a base de cálculo do ITBI ou IPTU. Tá? Então, no mínimo, quando você for fazer a declaração lá do ITCMD Web, teria que usar, no mínimo, a base de cálculo, ali, o valor venal que é utilizado no município para a cobrança do IPTU ou do ITBI. Hoje, o ITBI também é outra discussão, né? O ITBI, qual que é a base de cálculo do ITBI, e o STJ pacificou num tema repetitivo que deve-se verificar, deve-se utilizar como base de cálculo o valor declarado pelas partes
escritura. Então, aquele valor, a princípio, seria o valor da base de cálculo do ITBI. Mas ele deu a possibilidade do município também contestar aquele valor, desde que o município entenda que aquele valor não é representativo do valor de mercado do imóvel, e aí também fazer o arbitramento. Tá? Mas presume-se que aquele valor declarado na escritura é o valor de mercado, é o valor da transação. Tá? Então, como o ITBI hoje também, você não tem mais aquela, pelo menos aqui em Londrina, aquela pauta, né, de valores que existia antes para cobrar o ITBI, vai ter que pegar o valor venal do IPTU. Se tiver inscrição imobiliária, você digita lá, e se não tiver o carnê, né, vai vir lá o valor venal. Então, no mínimo, tem que declarar esse valor, e aí o Estado, logicamente, vai verificar se aquele valor está condizente com o valor de mercado ou não. Mesmo porque hoje, no município de Londrina, a gente sabe que em muitos imóveis o valor venal já está defasado. Embora a última planta de valores foi aprovada em 2017, de lá para cá, em determinados imóveis, principalmente aqueles em condomínios fechados, houve uma valorização muito grande. Você pega, às vezes, imóvel ali, terrenos em condomínio fechado, estão valor venal de 300, 400 mil e estão sendo comercializados por 1,5 milhão. Né? Então, o município também tende a não concordar, o Estado, quer dizer, tende, às vezes, a não concordar com o valor que vai constar ali do IPTU. Tá? Então, em resumo, no cenário 1, caso o doador opte por fazer a transmissão pelo valor de declaração, ele vai pagar o ITCMD com base no valor venal, considerando todos esses pontos aí que o Bruno levantou. Tá? E caso ele transfira a valor de mercado, como é que fica? Qual que é o reflexo disso? Daí a gente entra no segundo cenário. Tá? Ou seja, caso o doador transfira por 400 mil, ele vai ter que observar o que prevê o parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 9.532, que diz o seguinte: se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens ou decúdios ou do doador, sujeitar-se-á à incidência do imposto de renda à alíquota de 15%. Então, o que a gente percebe? Que surge mais uma tributação. Além do ITCMD, ali, pelo valor venal, a legislação prevê a incidência do imposto de renda de 15% de ganho de capital. Né? Quando a gente fala ganho de capital é o imposto de renda. Tá? Então, a gente vê que tem duas tributações em cima dessa operação. E daí, trazendo um comparativo aqui, né, no cenário 1, ele pagará o ITCMD, considerando os 4%. Tudo bem que o caso, acho que é em Santa Catarina, mas para facilitar aqui a nossa compreensão, eu coloquei 4%. Paraná, que é o que todo mundo está habituado, R$16 mil. E caso ele transfira valor de mercado, a legislação prevê o pagamento do ITCMD, mais o ganho de capital, e daí esse valor sobe para R$42 mil. Então, é um valor que dá muita diferença ali para a operação. Já que só fazer uma observação, você vê que a legislação, no caso do ganho de capital, nessa situação da doação, ou da transmissão por sucessão, né, por herança, ele colocou a alíquota de 15%. Mas é interessante observar que a alíquota do ganho de capital ela é progressiva. Né? Então, é 15% até 5 milhões. Que normalmente falar o ganho de capital é 15%, é porque é mais comum, né, um ganho de capital, você ter um ganho até 5 milhões. Né? Quando você tem um ganho maior, aí a alíquota ela vai progredindo. Então, eu até peguei aqui só para vocês. Vocês já estão familiarizados com essa questão, mas às vezes é interessante a gente trazer isso também para ficar bem claro ali como é que é o ganho de capital. Né? Então, assim, até 5 milhões de ganho é 15%. Daí, da parcela que superar 5 milhões e não ultrapassar 10 milhões é 17,5%. Da parcela que exceder 10 milhões e não ultrapassar 30 milhões é 20%. E da parcela que ultrapassar 30 milhões de reais, aí a alíquota é 22,5%. Antes era 30% até essa alíquota. Houve uma mudança na legislação, então hoje a alíquota máxima do ganho de capital é 22,5%. E aí você vai, logicamente, colocando nas faixas os valores, né? Igual o imposto de renda da pessoa física na tabela progressiva. Tá? Então, só para esclarecer que, nesse caso aqui específico, o legislador quis que a alíquota fosse única de 15%. Aqui, só para esclarecer também, não é bem a base de cálculo não vai ser bem essa diferença dos 400 mil pelo 17, porque tem fatores de redução também, tá? Que também é uma outra tabela que você calcula, então vai dar um pouquinho menor que 15% aplicado aí nessa diferença. Por isso que
no caso concreto e do processo, gerou esse valor de 26 mil, por isso que eu coloquei aqui. É que aí vai depender da data de aquisição, né, os fatores de redução. Porque pode também não ter, dependendo da data, pode não ter fator de redução. Então, assim, o tributário ele é cheio de detalhezinhos, né? Claro que a gente está tentando trazer aqui algumas pinceladas, sem criar muitos monstros, assim, senão vai começar a confundir muito. E daí que entrou a judicialização do contribuinte com o fisco. Por quê? O contribuinte entende que, na verdade, o imposto de renda não deveria incidir nessa operação. Por outro lado, o fisco, conforme a legislação prevê, entendeu que sim, deverá pagar o imposto. E claro que essa é uma operação mais simples, né, de 16 mil para 42 mil, mas você pensa várias famílias, várias pessoas querendo fazer esse tipo de planejamento, principalmente essa ação aqui é de 2023, se não me engano. Não é muito antiga. Então, assim, a gente nota que teve um aumento também de doações, de planejamentos no pós-pandemia, né? Então, é um assunto que se tornou muito importante, tanto para o contribuinte, principalmente para o fisco, né, que quer arrecadar e não quer perder oportunidades. Então, aqui, né, os dados da repercussão geral. Na verdade, a repercussão geral foi afetada agora, né, este ano, ou seja, o que ficar definido nesse processo vai ter efeitos em relação às demais judicializações de temas idênticos a esse. Tá? Daí, agora, nós vamos trazer os fundamentos do contribuinte, os fundamentos do fisco, cada um defendendo o seu ponto de vista. E aqui a gente já vai entrar um pouquinho mais na parte técnica, né, da legislação, dos conceitos tributários, mas que vai fazer todo sentido aí para a nossa compreensão. Bom, vamos tratar primeiro aqui, então, dos fundamentos que os contribuintes estão levando em juízo para que, defendendo, né, logicamente, a não incidência desse imposto de renda sobre esse ganho de capital. Tá? Então, o primeiro fundamento, normalmente, que se coloca é a questão da bitributação. Tá? Por quê? A base de cálculo, o fato gerador doação, né, que é a transmissão de bens a título gratuito, esse fato gerador já é tributado pelo ITCMD. Então, seria um outro tributo, o imposto de renda sobre ganho de capital, sobre a mesma base de cálculo. Você estaria havendo uma dupla incidência, tá, de um outro ente, por isso chama bitributação, quer dizer, já tem o Estado tributando esse fato gerador e depois você vem a União tributando também com o imposto de renda. Então, esse é o primeiro argumento dos contribuintes, tá? Que foi acatado em algumas decisões, depois nós vamos ver essas decisões, mas teve já decisões favoráveis acatando esse fundamento. Tá? Outra questão que é interessante colocar, que até a edição da Lei 9.532, de 1997, essas operações eram isentas. Né? Então, se você doasse o imóvel ou qualquer bem por valor de mercado, ele não integraria a base de cálculo do ganho de capital. Ele estava excluído do ganho de capital por expressa disposição da legislação da Lei 7.713 de 88. Essa lei trouxe lá no artigo 22, inciso 2, uma disposição expressa dizendo que se exclui do ganho de capital as transmissões, está aí, né, já, que as transferências, causa-mortes e doações em adiantamento de legítima. Tá? Então, essa lei de 88, depois, na verdade, isso aqui foi uma lei de 90, que alterou ali para excluir essas doações e a transferência causa-mortes do ganho de capital. E aí, a legislação, o governo sempre querendo arrecadar mais, trouxe em 97, pela Lei 9.532, aquela disposição que a gente já passou ali, prevendo, então, que se você doar por valor de mercado, haveria tributação da diferença, tá? Que é esse dispositivo aí. Mas a isenção permaneceu lá, tanto no artigo 6º, que diz que é isento, né, quando o donatário recebe esses bens ou valores, o donatário não tem que pagar imposto de renda sobre isso. Né? Ele vai pagar o imposto de doação, o ITCMD, o imposto que incide sobre a doação. Isso é a cargo do donatário. Quem está recebendo a doação vai ter que pagar o imposto sobre os bens recebidos. Mas o imposto de renda não. O imposto de renda
é isento nesse caso. Tá? E esses dispositivos de isenção, eles não foram revogados expressamente pela Lei 9.532. Então, há uma contradição ali. Ao mesmo tempo que a lei prevê a isenção, vem uma lei posterior prevendo a incidência. Né? Então, isso também tem sido utilizado pelos contribuintes. Muito embora a Lei Complementar 95, de 98, que trata de como devem ser elaboradas as leis, ela diz que quando você revoga um dispositivo, tem que expressamente dizer qual dispositivo está sendo revogado. Mas ela é até posterior, né, à Lei 9.532. Mas eu já vi também alguns argumentos nesse sentido. A Lei 9.532, que trouxe a incidência do imposto de renda nesses casos, deveria ter revogado expressamente os dispositivos da Lei 7.713 que tratam da isenção. E não houve essa revogação. Né? Tanto que o objetivo das ações é fazer a declaração da inconstitucionalidade dos termos doação, antecipação de legítima, doador, tá? Justamente para ficar bem claro essa questão da inconstitucionalidade sobre a doação. Um outro fundamento que, na minha opinião, é o melhor fundamento que eu acho que os contribuintes têm para defender, é que não há acréscimo patrimonial para o doador. Né? Por quê? Se ele está se desfazendo de um bem, como é que ele tem acréscimo patrimonial? Né? O que ele está ganhando ao se desfazer desse bem, se ele não recebe nenhum valor em contrapartida? Então, na verdade, ele está tendo um decréscimo do patrimônio dele. Né? E aí você entra no conceito constitucional de renda, tá? Que está na Constituição, quando ela prevê ali a incidência. Aqui é o Código Tributário, né? Mas a Constituição já prevê lá o imposto sobre a renda, no artigo 153, inciso 3, né? Que compete à União instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. E o Código Tributário Nacional, como legislação complementar, que foi recepcionado pela Constituição de 88, com status de lei complementar, o Código Tributário Nacional, o que ele faz? Ele descreve, então, o fato gerador. Né? O que é o fato gerador do imposto de renda? Então, aqui no artigo 43, ele diz que tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Né? Então, você tem que adquirir essa disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Aí que você vai dizer, o que é a disponibilidade econômica ou jurídica? Então, a disponibilidade econômica é quando você tem já a disponibilidade do dinheiro em si. Tá? E a disponibilidade jurídica é quando você não tem ainda o dinheiro ali à sua disposição, mas você tem um título que garanta que você possa cobrar aquele valor, uma nota promissória, um contrato. Né? Então, isso que é a disponibilidade jurídica de renda. E no caso da doação, você não tem qualquer aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Né? O teu patrimônio está diminuindo. Então, realmente, não há fato gerador do imposto de renda no caso da doação. Não tem como. Né? Até eu lendo um voto ali do ministro Alexandre de Moraes, onde estavam julgando esse tema, e a procuradora da União tinha levado para ele nos memoriais, e ela estava lá na sessão, e ele até brincou com ela, falou, doutor, eu tenho muita receptividade aqui com a União, mas tudo tem limite. Onde que há acréscimo patrimonial na doação? Né? Aí, o que a União argumenta? Ela diz o seguinte, olha, o acréscimo patrimonial ocorreu ao longo do tempo, que houve a valorização desse imóvel. Então, o imóvel foi se valorizando. O momento da doação é o momento da realização dessa valorização, desse acréscimo patrimonial. Mas, espera aí, quem está realizando esse acréscimo, se o doador está se desfazendo do bem, né, e está havendo uma diminuição no seu patrimônio? Então, realmente, se a gente for analisar bem isso, você não tem como defender que há ali um acréscimo patrimonial que poderia gerar um imposto sobre a renda. Então, eu acho que esse argumento realmente é muito forte, né, por parte dos contribuintes. Um outro argumento que se utiliza também é que estaria sendo criado, então, pela legislação, um imposto de renda sobre a doação, que é um novo fato gerador. E aí, pela lei, pela Constituição, artigo 146, inciso 3, a linha A, isso teria que ser feito por lei complementar. Tá? Mas aí você deixa uma brecha, então, para que uma lei complementar venha e institua validamente esse imposto. Mas será que a lei complementar poderia instituir um imposto de renda sobre doação? Na minha opinião, não. Por quê? Você estaria violando o conceito constitucional de renda. A legislação, ela não pode
disturpar os conceitos previstos na Constituição. Né? Ela não pode dizer que a renda que doação equivale à renda. Né? Se a doação não é renda, o legislador, logicamente, ele não pode fazer isso. Senão ele está violando o conceito constitucional de renda, inclusive o próprio artigo 43 do CTN, que fala que a renda é aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica, né? Que é o fato gerador do imposto de renda. Então, na doação, você não adquire disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Então, me parece que aí, nem mesmo por lei complementar, se poderia criar um imposto sobre doação, um imposto de renda sobre doação. Por isso que me parece que a tese da bitributação, ela também não é muito favorável aos contribuintes. Por quê? Quando você faz a doação, o fato gerador do ITCMD é a transmissão. Né? Se a gente pegar ali o artigo do CTN, não sei se transcreveu ali, já. Quando ele trata do fato gerador do ITCMD, o Código Tributário Nacional, e a própria Constituição, é a transmissão de bens. Esse é o fato gerador do ITCMD, né? Transmitir os bens. E o fato gerador do imposto de renda é outro, que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Então, são fatos geradores distintos. Por isso que eu entendo que não há bitributação. E o ministro Luiz Fux, também, num dos julgamentos que ocorreram no Supremo, contrariou, inclusive, o relator, que era o Flávio Dino, que, dando uma decisão favorável aos contribuintes, entendia que havia ali bitributação, e o ministro Luiz Fux deu um voto muito bem fundamentado, onde ele diz, olha, eu entendo que aqui não há bitributação, porque são fatos geradores distintos. Né? Não poderia haver incidência se fosse o mesmo fato gerador, realmente, aí seria bitributação. Mas aqui você tem um fato gerador, que é a renda, a obtenção de renda, acréscimo patrimonial, que é o fato gerador do imposto de renda. E outro fato gerador, que é a transmissão dos bens a título gratuito, que é o fato gerador do ITCMD. Então, ele defendeu isso, ele considerou também inconstitucional a incidência, mas não pela bitributação. Ele foi justamente pelo argumento de que a doação não implica em acréscimo patrimonial, não implica em renda. Né? Então, você não está obtendo ali nenhuma renda que poderia estar sujeita ao imposto de renda. Então, esse realmente eu acho que é um argumento bastante forte para os contribuintes. O fisco, por sua vez, quando ele diz que não há bitributação, ele vai por esse caminho que eu falei. Né? Então, são fatos geradores diferentes. Então, bitributação não existe. Mas aí ele defende a questão de que há esse acréscimo patrimonial que foi se acumulando durante o tempo e que se apurou esse ganho de capital, essa valorização, no momento da doação. Eu também acredito que não é o que ocorre. E outro fundamento que o fisco utiliza é a questão da fraude. Ele fala, olha, mas aqui estaria havendo uma fraude por parte dos contribuintes, porque eles podem pegar, então, um imóvel, transferir em doação para o filho, por valor de mercado, não paga imposto de renda nessa doação, e depois o filho vende já esse imóvel com o valor atualizado, né? Pode até vender um pouquinho mais caro, pagar um pouco de ganho de capital, agora ele pode vender pelo mesmo valor pelo qual ele recebeu. E aí ele não vai pagar ganho de capital. Né? Então, isso que o fisco defende. Ele fala, olha, a opção de você atualizar ou não o valor, se você atualizar, você vai ter ganho de capital, porque você está transferindo esse bem por valor de mercado e depois, numa venda futura, se for pelo mesmo valor, ele não vai apurar nenhum ganho de capital. Então, estaria havendo uma fraude ao imposto de renda nesse caso. Só para interromper um pouquinho o Bruno, para explicar um pouquinho o que o Bruno está trazendo, é o seguinte, a Procuradoria e o Fisco, eles já estão pensando na próxima operação. Por quê? Cada operação é um fato gerador, ou seja, cada operação é uma possibilidade do fisco arrecadar. Então, você tem uma transmissão de bem de A para B, é um fato gerador. De B para C é o segundo fato gerador, e em todos eles vai ter incidência tributária. Tá? Então, o que o fisco está falando? Ok, vai transferir por doação do pai para a filha, com a atualização do imóvel de 17 mil para 400 mil, mas na próxima operação, você entende que se o valor for maior, o custo de aquisição for maior, não vai ter ganho de capital. Né? Então, nessa operação aqui,
que ele quer dizer? Aqui, o doador doa para a filha, certo? Com o valor atualizado. Quando essa filha for vender para um terceiro, qual que vai ser a base de cálculo do ganho de capital? A diferença do valor de alienação com o custo de aquisição. E às vezes aqui pode ser até zero. Porque se ela vender por 400 mil, que é o valor de atualizado, não vai ter ganho de capital. Então, por isso que o fisco está pensando aqui, eu vou perder dinheiro. Né? Então, às vezes, não é nem essa operação em si, mas é talvez o prejuízo que vai ter ali na operação seguinte. Essa é uma das dinâmicas também. Né? Exatamente. O que eles falam é o seguinte, né, que se você optar em transferir por valor de custo, você está diferindo aquele pagamento do imposto para a venda subsequente. Né? Há um diferimento. Eu vou transferir para o meu filho pelo valor que está no meu imposto de renda, custo histórico declarado, não pago o imposto de renda aqui e vou diferir para ele pagar quando ele for vender. Agora, se eu optar por doar pelo valor de mercado, então eu já pagaria nesse momento da doação. Né? Ou, como ocorre também na sucessão causa-mortes. Outro argumento que eles usam é a questão da isonomia, porque não vai ter isonomia em relação aos demais contribuintes. Por quê? Os demais contribuintes eles não podem atualizar o seu bem na declaração. Né? Então, quem faz a doação, de uma forma, consegue fazer essa atualização, então é uma quebra da isonomia. Não sei se o fisco se preocupa muito com a isonomia dos contribuintes, né? Mas é um argumento que eles trouxeram também no processo. Porque você poderia usar essa possibilidade de doar sem pagar, doar por valor de mercado e sem pagar o imposto de renda, como um planejamento. Falar, eu quero vender meu imóvel, por exemplo, está com um valor super baixo lá. Então, eu vou doar para o meu filho, pago o ITCMD, que é 4%, aqui no Paraná, pelo menos, dou para ele pelo valor de que eu quero vender, e vendo por aquele valor e não apuro ganho de capital. Então, eu não pagaria ganho de capital. Né? Que o ganho de capital vai de 15%, como eu falei, até 22,5%. Então, com 4%, meu filho recebe o dinheiro, aí se ele quiser voltar o dinheiro para mim, ele pode voltar até por doação, que paga mais 4%, mas dá 8%, né? Dá menos do que os 15%. Né? Ou 22,5%, 17%, dependendo da faixa ali que estiver sendo apurado esse ganho. Então, o fisco diz, então os contribuintes estavam usando esse artifício para fazer essa fraude, segundo eles, né, com o ganho de capital, para não pagar o ganho de capital. Eu quero vender o imóvel, dou para o meu filho por valor de mercado e ele vende e apura lá o valor sem pagar ganho de capital. Né? Então, você vê, até 97 havia essa isenção. Aí, quando veio a Lei 9.532, diz o fisco, né, que foi justamente para evitar esse tipo de manobra que os contribuintes vinham fazendo. Né? Então, é isso que eles argumentam. Né? Voltando um pouquinho na bitributação, é até interessante que eu pensei agora, que realmente é um fato até que confirma que não há bitributação. Quando você vende um imóvel a título oneroso, por exemplo, você paga o ITBI. Né? Então, você paga o ITBI e o ganho de capital também, se você vender, né, por um valor maior do que estava declarado no seu imposto de renda. Porque são fatos geradores distintos. Né? Tá certo que o ITBI quem vai pagar é quem está comprando o imóvel, mas incide o ITBI nessa operação da mesma forma que incide o ITCMD na doação. Então, você vê que aí também, por essa lógica da bitributação, também não poderia incidir o IR sobre ganho de capital na transmissão onerosa, porque já está incidindo o ITBI. Né? Então, isso aí também me parece que derruba um pouco esse argumento da bitributação. Tá? Então, basicamente, seriam esses, né, os argumentos aí que o pessoal tem defendido, né, nos processos judiciais. Deixa eu ver se eu não deixei... mais uma questão. Há uma violação também ao princípio da capacidade contributiva. Tá? Porque se não há acréscimo patrimonial, o que você está tributando ali? Qual é a capacidade contributiva daquele contribuinte que doou o imóvel naquela operação? Não existe, né? Ele não recebeu nada, ele doou, o patrimônio dele diminuiu, então isso viola também o princípio da capacidade contributiva que está previsto lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Que os tributos têm que observar a capacidade econômica dos contribuintes. Né? E todo tributo tem que incidir sobre uma riqueza nova. Né? Sobre algum fato, como dizia o Alfredo Augusto Becker, né, o tributarista aí, gaúcho antigo, tem que haver um fato signo presuntivo de riqueza. Né? Senão você não pode ter tributação, você não pode tributar algo que onde não há manifestação de riqueza. E nesse caso da doação, você estaria tributando pelo IR um fato que não manifesta nenhuma riqueza para aquele que está fazendo a doação. Né? Então, também é importante essa questão da violação ao princípio da capacidade contributiva.
Tá? E aí até a Jaque falou ali que tem os redutores, né, quando você vai vender um imóvel, dependendo da data de aquisição, a legislação traz umas tabelas de redução do imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, aquilo que eu falei até no começo para vocês, que às vezes é importante, por exemplo, você vai cuidar de um inventário. Então, vamos analisar aqui os bens do falecido, quanto que eles foram adquiridos. Porque, dependendo da data, você consegue atualizar esses bens para os herdeiros, o valor desses bens para os herdeiros, sem pagar imposto de renda. Né? O artigo 18, lá da Lei 7.713, de 88, ela traz uma tabela de redução que, se o imóvel tivesse sido adquirido antes de 1969, por exemplo, é 100% de isenção do imposto de renda. Então, você traz esse imóvel para os herdeiros para valor de mercado, sem pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Esse herdeiro vai poder vender e não apurar ganho de capital. Até uma dica, na própria Receita Federal, vocês conseguem fazer uma simulação. No GCAP, né? Tem o programinha ali do ganho de capital, exatamente, já que bem lembrado. Baixa o GCAP, então você simula, põe a data de aquisição, o valor pelo qual você pretende vender o bem, por exemplo, e aí você vai ver qual é o redutor. Né? Porque aí depende da data de aquisição. Tem essa tabela do artigo 18 e tem outras leis posteriores que trouxeram outros fatores de redução. Né? Então, o programinha da Receita Federal é muito prático. Você coloca lá e aí você vai colocar isso para o herdeiro. Fala, aqui nós temos como te dar uma economia tributária. Então, é até um serviço, até, né, para quem é do direito de família, para vender, né, para o seu cliente, para mostrar que você vai dar um benefício a mais para ele nesse estudo. E isso pode dar uma vantagem muito grande. Se o herdeiro está com ideia de vender aquele imóvel, imagina você trazer esse imóvel a valor de mercado pagando quase nada de imposto, né? E ele poder vender aí sem pagar um ganho de capital muito maior que ele pagaria futuramente. Então, isso é bastante importante observar. Vamos para as jurisprudências, então. Aqui, né, em resumo, então, de tudo que a gente trouxe de fundamentos, a gente vê que são argumentos bem opostos, né? Por um lado, o contribuinte argumenta pelo decréscimo patrimonial, porque está saindo um imóvel, um bem do doador, ou seja, estou perdendo aí patrimônio. A Procuradoria, por outro lado, entende que é um acréscimo, né? Os contribuintes falam que é isenta de tributação, porém, a PGFN argumenta que, na verdade, já é uma previsão legal e ela só está determinando o momento da tributação. Tá? A questão da isonomia, duplo benefício, os contribuintes argumentam que, na verdade, está tendo uma bitributação. Né? Então, assim, são vários parâmetros, né, de análise sobre o mesmo fato. E são fundamentos assim, relevantes, só que daí vai uma análise muito técnica mesmo sobre a legislação, sobre a questão da inconstitucionalidade, da incompetência, da reserva de lei complementar e tudo. Eu acredito que vão ser esses os argumentos que vão definir o resultado desse julgamento. Antes até, já que de continuar, a Manuela, quando me chamou para fazer a palestra, ela me colocou uma situação que vocês estavam discutindo, não sei se na comissão também, Ibradinho, que era o seguinte: eles tinham um caso que houve a doação para o filho por valor de mercado. Tá? E aí estavam debatendo se, como o filho não queria pagar, eles não queriam pagar esse ganho de capital, se ele poderia declarar no imposto de renda dele que a doação teria sido feita por valor de custo histórico lá. É isso, né, Manuela? O fato foi o seguinte: um advogado veio com essa situação na época da declaração do imposto de renda, que, no ano passado, houve a doação de um bem de pai para filho por valor de mercado. Naquele momento, ninguém entrou com processo nenhum, mandado de segurança, nada, e não fizeram apuração de ganho de capital no mês seguinte ao mês da doação. E aí, eles foram querer apurar o ganho de capital na época da declaração do imposto de renda. E aí ele falou, quando eu joguei ali, veio com multa, mas a gente falou, evidente que veio com multa, né? Está fazendo no momento errado. E aí começou-se uma discussão assim, mas em que momento que eu posso escolher por que valor que essa transferência foi feita? Eu não posso, talvez, colocar na escritura valor de mercado, mas aí o donatário escolhe declarar o recebimento pelo valor histórico do doador.
E aí começaram a discutir essa questão. E eu falei, Bruno, eu acho que seria interessante a gente tratar disso também. Em que momento que a gente tem que escolher? Eu posso, então, colocar na escritura o valor de mercado, mas aí depois na declaração eu coloco o valor histórico, eu me livro do ganho de capital? A meu ver, não, mas vamos ver o que eles vão falar. Foi isso mesmo, Manuela. Não, aí, inclusive, a legislação traz de forma expressa isso, tá? Você pegar a Lei 9.532, de 97, que tratou dessa tributação, lá no artigo 23, parágrafo 3º, ela diz que o herdeiro, o donatário, deverá incluir os bens ou direitos na sua declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano calendário da homologação da partilha ou do recebendo da doação, pelo valor pelo qual houver sido efetuada a transferência. Mesmo porque você não pode alterar, né? A escritura tem fé pública, aquele valor foi o valor declarado da transação. Então, se você vier ali declarar um valor menor, está ocorrendo uma fraude ali para escapar. É a mesma coisa que você fizer uma escritura de compra e venda, depois, na hora de declarar, se colocar um valor menor ali, mas hoje tem o DO e tudo, vai para a Receita Federal, essas informações. Então, a hora que a Receita for fazer o cruzamento de dados, logicamente, ela vai verificar que a operação se deu por outro valor. Então, você não pode alterar isso na declaração do imposto de renda. Realmente teria que pagar ou discutir, né? E entrar nessa discussão. A gente diz que o papel aceita tudo, né? As informações aceitam tudo ali. Mas a gente fala muito em lastro, né? E aí, o lastro, qual que vai ser? Então, essa é a grande preocupação. E aí, das decisões, né, já que a gente entrar agora na parte das decisões judiciais, porque já tem várias decisões com relação a esse tema, e a gente separou aqui principalmente do TRF4, que é o nosso tribunal que jurisdiciona aqui o Paraná, né, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e você vê, lá teve uma decisão em 2019, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui, em dezembro de 2009, não é 2019 não, 2009, onde a Corte Especial do Tribunal Federal da 4ª Região, numa arguição de inconstitucionalidade, considerou inconstitucional a incidência do IR sobre ganho de capital nas doações a valor de mercado. Tá? Então, você vê, o Tribunal da 4ª Região já tem decisão bastante antiga sobre isso, desde 2009. E aí ela considerou inconstitucional aquele artigo que traz, quando fala do ganho de capital, eu não sei se a gente colocou aí já aqui, mas é a Lei 7.713, de 88, é a lei que fala do ganho de capital. E é o parágrafo 3º do artigo 3º, que fala assim, né? Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação a qualquer título, de bens ou direitos, ou cessão, ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento e doação. Então, a lei colocou que na apuração do ganho de capital entraria a doação. E aí o Tribunal da 4ª Região considerou, então, inconstitucional a inclusão da doação ali no conceito, né, da apuração de ganho de capital, que é aquilo que eu coloquei, né? A legislação ordinária ela não pode mudar o conceito do que é o ganho de capital, do que é renda. Então, ela não pode dizer que doação implica em ganho de capital, implica em renda, que ela está desvirtuando ali o conceito do que é renda. Somente não limitar só a doação em agrupamento político. Porque assim, a legislação trouxe doação em adiantamento legítimo. Ela foi bem específica ali no artigo 23 da Lei 9.532, né? Quando ela diz doação em adiantamento legítimo. Eu tenho para mim que eles colocaram isso porque a lei que trata da isenção, né? Quando havia a isenção, o artigo 22 lá da 7.713, ela falava que seriam excluídos do ganho de capital as transferências causa-mortes e as doações em adiantamento legítimo. Né? Ela foi bem específica ali. Mas, assim, não vejo diferença nenhuma. Qualquer tipo de doação, os fundamentos são os mesmos. Não importa se é por adiantamento legítimo ou não. Isso vai ter reflexos no direito de família, né? Se é por adiantamento legítimo, ou da parte disponível ou não disponível, ou uma doação para um terceiro, que não seja nem filho, enfim, né? Uma doação que você faça para um terceiro, que não é nem adiantamento legítimo, nem da disponível. Não, da disponível sempre vai ser, né? Que ele vai ter que observar ali. Mas eu não vejo diferença nos fundamentos sobre isso, né? E aí, nessa decisão, como a Manuela colocou, o tribunal colocou na decisão, realmente, pouco importa que está escrito na escritura que não é em adiantamento legítimo. Porque, realmente, né, o que está se analisando ali é se a doação é fato gerador ou não do ganho de capital. Essa que é a questão de fundo. Então, não importa que título foi feita essa doação. Né? Então,
o Tribunal da Quarta Região já tem decisão pacificada pela Corte Especial, né, que vincula ali toda a jurisprudência dele sobre essa questão da doação a valor de mercado, entendendo que realmente nesses casos não pode incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital, com base naqueles fundamentos que a gente já discutiu aqui. Eles falam da bitributação, falam que seria necessária a lei complementar, se quisesse se instituir, né, o imposto de renda sobre doação, o que eu acho que nem por lei complementar poderia, pelas razões que eu já coloquei. Tá? Então, esse julgado ele vem sendo observado nas decisões mais recentes pelo tribunal. Tá? Eles vêm seguindo isso quando se trata de doação. Isso que é interessante a gente colocar. Quando se trata de doação, o tribunal segue, então, a decisão da Corte Especial na arguição de inconstitucionalidade. Mas, quando se fala na transmissão causa-mortes, eles já estão dando contra, porque eles entendem que não houve a decisão da Corte Especial sobre a transmissão causa-mortes, e aí eles estão aplicando o entendimento deles, que é contrário. Né? O que eu pesquisei ali de jurisprudência, o Tribunal da Quarta Região entende que na transmissão causa-mortes incidiria, sim, o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, se você atualizar o valor dos bens do falecido para os herdeiros, há esse entendimento da Quarta Região que incidiria o imposto, mas, na minha opinião, se aplicam os mesmos fundamentos, né? Porque se você está também trazendo do espólio para os herdeiros por valor de mercado, aqueles bens, o espólio não está tendo nenhum acréscimo de patrimonial, é o mesmo fundamento, né? Ele está deixando de ter aquele bem, quer dizer, ele não está recebendo nada em troca disso. Então, para mim, entra também no mesmo fundamento da doação à sucessão causa-mortes. Mas essas decisões mais recentes do tribunal na sucessão causa-mortes mostram que eles só estão seguindo na questão da doação o tema que foi julgado pela Corte Especial, porque eles são obrigados a seguir. Mas, pelo que eu entendi ali dos votos, eles já são contra essa tese. Né? Se eles pudessem mudar a decisão da Corte Especial, eles mudariam, mas eles são obrigados a seguir por uma questão ali interna, né, do regimento deles, que eles têm que seguir o que a Corte Especial definiu. Tá? Então, aqui, ó, a transmissão hereditária, né? Isso que eu estava dizendo. Então, na transmissão hereditária, a sucessão causa-mortes, as decisões do tribunal são contrárias, né? Ali ele fala, né? O legislador concede ao contribuinte autorização para que opte pelo momento da apuração do ganho de capital obtido com a valorização dos bens herdeiros. Assim, caso a opção seja pela avaliação a valor de mercado, o contribuinte se sujeita ao recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Né? Então, eles entendem que há essa valorização para o espólio, ou, né, no caso aqui, o espólio, a doação, ainda eles estão dando favorável ao contribuinte. E o que eu acho bastante discutível, né? Aquilo que a gente já colocou, que valorização é essa que ele não está se beneficiando em nada disso, não está havendo nenhum acréscimo patrimonial. Né? Então, para mim, que deve seguir a mesma lógica da doação. Mas essas são as decisões mais recentes aí do TRF4, tá? Sobre essa matéria. Essa análise do Bruno é interessante porque, para o planejamento, isso tem grandes reflexos. Né? Qualquer tipo de operação que você for orientar para o teu cliente vai ter uma interpretação diferente dentro do próprio tribunal. Né? Essa insegurança que a gente vivencia, infelizmente, no tributário, mas para quem trabalha com instrumentos de doação, por exemplo, de planejamento, é essencial saber quais são os reflexos, né? Ou os possíveis reflexos para o cliente. Até mesmo para propor isso para o cliente. Né? Falar, que se a gente for atualizar o teu imóvel a valor de mercado, seja uma doação ou numa associação causa-mortes, você vai ter tanto de imposto. Talvez compense, porque você tem os redutores tais, dependendo da data de aquisição, mas ainda assim você pode discutir. Isso é uma matéria que está hoje em discussão no Poder Judiciário, é um tema com repercussão geral reconhecida pelo Supremo. Então, por que não, às vezes, entrar com mandado de segurança, se for o caso, com maior segurança, deposita o valor em juízo e espera ver o que o Supremo vai decidir. Provavelmente esses processos vão ficar suspensos no tribunal até que haja uma decisão do Supremo para evitar decisões conflitantes. E fica lá, né? Uma poupança. Se ganhar, volta o dinheiro. Se não... E daí vai muito do estômago também, né? E perfil do cliente, por exemplo. Tem cliente que a ideia é fazer um planejamento em vida e eu quero resolver isso para não deixar nenhum resquício para os meus sucessores. Então, ele já quer resolver sem qualquer tipo de risco. Tem cliente que não. Eu prefiro discutir isso, não estou sonegando, mas estou postergando um pagamento que eu vou ver lá na frente. Então, quanto mais meu dinheiro puder render aqui na minha conta, melhor. Então, vai muito do perfil também do... Mas é interessante que se possa dar essa opção, né, para o cliente.
passar para ele, né, como está sendo debatido hoje na jurisprudência, que existe essa possibilidade e com uma boa possibilidade de ganho, inclusive, né? Nós vamos ver aqui as decisões do Supremo. Vamos lá. Segunda turma. Então, aí nós temos uma decisão da segunda turma, né, de 2024, de maio de 2024, relator Gilmar Mendes, então não era de se esperar que fosse algo muito favorável, né, ao contribuinte, então ele realmente entendeu que existe o acréscimo patrimonial na doação, tá? E aí, então, ele diz que incide o imposto de renda nesse caso, né? E aí a primeira turma tem as decisões que são melhores. A primeira turma vem decidindo de forma... Vinha, né? Porque agora foi afetado o tema repercussão geral, agora vai depender do pleno do Supremo, mas ela vinha decidindo de forma favorável, né? Dizendo que realmente, na antecipação da legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível. É aquilo que a gente falou aqui, né? Então, essa é a decisão da primeira turma, aqui o relator, o ministro Roberto Barroso. Tá? E tem uma mais recente, já que não sei se você colocou aqui. Tem uma aqui, foi de outubro de 2024, também da primeira turma, que foi relator o ministro Flávio Dino. E aí eu fiz um levantamento aqui dos votos de todos os ministros para entender como é que está esse entendimento de cada ministro para ver se os contribuintes têm chances ou não, né, de ganhar. Então, pelo que eu consegui pegar nos acordos, verificando os votos, parece que o Senado está favorável aos contribuintes. Tá? Eu consegui pegar o seguinte: os ministros favoráveis aos contribuintes: Dias Toffoli, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Então aqui a gente já teria a maioria. Né? E aí os contrários seriam Gilmar Mendes, Fachin, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Agora, vai saber o que eles vão decidir por escolha de julgamento, né? Porque esses ministros são meio voláteis, né? Então, eu acho que assim, não dá para cravar que os contribuintes vão ganhar. Mas eu acho que existe uma boa probabilidade. E essa dinâmica de decisões se implementa muito o que a gente vem iniciando aqui na nossa área tributária, né? Divergências vence o próprio STF, e daí depois é vetado por repercussão geral, que vai definir. E normalmente os contribuintes perdem. E essa é a decisão do tributário. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da insegurança jurídica, levar para o cliente os parâmetros, e às vezes a gente nem consegue explicar para o cliente. Lá atrás estava tudo favorável, mas se inverteu. Ou favorável, mas o STF mudou os efeitos. Então, assim, é difícil você ter uma previsibilidade dentro do tributário. Isso vai refletir, com certeza, um pouco o trabalho da sucessão, né? Porque, no final das contas, um bom trabalho de sucessor é aquele que consegue ser concluído. Né? E se lá na frente falta a caixa porque a família não consegue pagar um imposto, então isso já cumpriu. Então, o custo tem que ser levado por... Com segurança, né? Claro, de não colocar o leite numa fita e depois, uns 5 anos daí, você pode ter uma surpresa indesejada. Considerações finais. Então, acho que da minha parte, entender um pouco do perfil, do objetivo dessa família, desse cliente é importante. Se esse imóvel que está sendo doado, e o participação jurídica, por exemplo, que é o caso que nós conhecemos hoje, ele vai permanecer no uso familiar ou ele vai ser vendido? Isso já não totalmente o Grande América. Então, de todos os CSS, que a gente tem falado. E é claro que você saber disso não é só... você gera uma hegemonia, coisa importante para o SUS, de fatores de redução, conta de evitar, de pêndula tributária, né? Que mais planejamento? Você acompanhar também esses deslizes, se manter no judiciário também. Importante você entender essa dinâmica, aquele produtor. Tem muita chance de você favorar com o cliente, então, dependendo da tua orientação, já vai ser. Você pode fazer isso de uma forma segura. No mandado de segurança, que você não tem, por exemplo, sucumbência, um depósito incluído daquele tributo, que aí você não cria um passivo lá à frente para o teu cliente, você deposita, está suspensa de atividade, o fisco não pode cobrar. Se você ganhar, você coloca para você, então
realmente tem que ser analisado, como a Margarida falou, o cliente tem pretensão de vender esse imóvel, quando está recebendo na sucessão, por exemplo, não tem. Qual que é o valor que vai pagar? Às vezes os editores só são bons se quiser pagar um valor muito baixo, então compensaria, pode pensar, né, de qualquer forma. Cada caso é um caso, né, quando ser analisado cuidadosamente, de acordo com aquela situação fática que vai ser colocada para vocês. Analisar a capacidade financeira também, a diversidade patrimonial, né, isso também serve. Por exemplo, um cliente que só tem patrimônios imobilizados. Como que vai ser feito? Porque a gente fala do planejamento, não existe um planejamento que você não vai pagar aquilo. Vai ter um cartão. Cada vez mais está difícil fugir. Então assim, se todo o patrimônio está imobilizado, qual que vai ser o caixa ali que essa operação vai ter para pagar o final, né? Então, você tem que levar em consideração.